Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou o Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal e dar um like no nosso vídeo. Agora vou passar para a Carla Denise, que fará a leitura inicial e, na sequência, o Ney nos trará a explanação do Evangelho de hoje. Muito obrigado. Olá, Espíritas no Evangelho. A mensagem de hoje é do livro Opinião Espírita, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Comenta o Evangelho nas tarefas doutrinárias do Espiritismo. Entretanto, diligencia exumar as sementes divinas da verdade encerradas no cárcere das teologias humanas, para que produzam os frutos da vida eterna no solo da alma. Exalta a glória de Cristo, mas elucida que ele não transitou nos caminhos humanos usufruindo facilidades, e sim atendendo aos desígnios de Deus nas disciplinas de humilde servidor. Refere-te, mas explica que o céu é o espaço infinito. Em sua vastidão, milhões de mundos obedecem às leis que lhes foram traçadas, a fim de que se erijam em lares e escolas das criaturas mergulhadas na evolução. Menciona os anjos, mas esclarece que eles não são inteligências privilegiadas no universo, e sim espíritos que adquiriram a sabedoria e a sublimação, à custa de suor e preço de lágrimas. Reporta-te a redenção, mas observa que a bondade não exclui a justiça e que o espírito culpado é constrangido ao resgate de si próprio, através da reencarnação, tantas vezes quanto sejam necessárias, porquanto, à frente da lei, cada consciência deve a si mesma a sombra da derrota ou o clarão do triunfo. Cita profetas e profecias, fenômenos e influências, mas analisa os temas da mediunidade, auxiliando o entendimento comum no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, e ofertando adequados remédios aos problemas da obsessão. Salienta os benefícios da fé, mas demonstra que a oração sem boas obras assemelha-se à dolosa atitude nos negócios da alma. De vez que se a prece nos clareia o lugar de trabalho, é preciso apagar o mal para que o mal nos esqueça e fazer o bem para que o bem nos procure. Define a excelência da virtude, mas informa que o critério moral não é obtido em deserção da luta que nos cabe travar com as tentações acalentadas por nós mesmos, a fim de que a nossa confiança nas esferas superiores não seja pura ingenuidade à distância da experiência. Expõe o Evangelho, mas não faças dele instrumento de hipnose destrutiva das energias espirituais daqueles que te escutem. Mostra que Jesus não lhe plasmou a grandeza operando sem amor e sem dor, e nem distraias a tentação dos semelhantes, encobrindo-lhes a responsabilidade de pensar e servir, que a boa nova nos traça a todos de maneira indistinta. O Espiritismo te apoia o raciocínio para que lhes reveles a luz criadora e a alegria contagiante, auxiliando-te a despertar os ouvintes da verdade na compreensão do sofrimento e na felicidade do dever, nos tesouros do bem e nas vitórias da educação. Olá, que a presença do amor do Pai e a mansitude de Cristo possa estar nesse momento no coração de cada um de nós e nos proporcione a possibilidade de melhor entendimento da mensagem que estará sendo trazida. As nossas reflexões de hoje
são sobre o capítulo 25, itens 9, 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 9 a 15, ele nos narra a seguinte mensagem de Jesus: Não vos afatigueis pela posse do ouro, ou da prata, ou qualquer outra moeda que em vossos bolsos. Não prepareis sacos para a viagem, e nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrares em qualquer cidade ou aldeia, procurar saber quem é digno de vos hospedar. Ficai na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna disso, a paz virá sobre ela. Se não for, a paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que esta cidade. Então, essa mensagem está no capítulo 9 e 10 do Evangelho de Mateus e nos leva a seguir reflexão. Quando Jesus reuniu seus discípulos e pediu a eles que fossem anunciar a Boa Nova, utilizassem desses recursos de hospedarem-se nessas condições, uma vez que, além de não ter naquela época hospedarias, também não tinham esses 12 discípulos, 12 apóstolos, os recursos necessários para isso. Todos nós já sabemos que há 2000 anos, na época de Jesus, as viagens eram muito restritas. E quando aconteciam, os viajantes eram recebidos em casas ou tendas no caminho que seguiam. Ao chegarem, e se fossem bem recebidos, poderiam transmitir a boa nova do Cristo. E buscando o entendimento espírita na mensagem acima, nos traz a certeza de 2 situações que vamos ver a seguir. A primeira parte da mensagem é uma mensagem de conforto e de fé para todo aquele que for trabalhar na seara do Cristo. Com certeza não precisará de recursos materiais ou de outra ordem que não seja a vontade real de ajudar, com perdão, com amor, com humildade, com a fé, pois a espiritualidade irá prover os recursos necessários para que isso se torne possível. De alguma maneira, haverá ajuda dos céus para que o trabalho possa ser realizado. Chico disse uma vez que para se construir ou reformar uma casa espírita, ela não precisa, essa obra começa sem dinheiro e essa obra termina sem dívidas. E nós aqui no CGESP, nós temos um exemplo dessa graça quando nós fundamos o nosso Centro Guarapuavana de Estudos e Práticas Espíritas. Pois foi uma reunião de algumas pessoas que surgiu a necessidade e a ideia de formarmos essa nova casa, buscando de uma forma maior a divulgação da nossa doutrina em Guarapuava. E ninguém tinha recursos naquela época e também ninguém ficou com dívidas depois que essa casa foi formada. Então, realmente, Chico tinha razão quando fez essa citação. Outro exemplo que podemos citar é uma história que muitos já conhecem do nosso querido Bezerra de Menezes. Bezerra era muito jovem e foi estudar no Rio de Janeiro, onde o seu desejo era tornar-se médico. Lá chegando, iniciou os seus estudos e ficou hospedado em uma casa onde pagava um aluguel. Em determinado momento, Bezerra se viu numa dificuldade financeira muito grande, que com além do aluguel e o seu sustento na cidade, ainda teria taxas da faculdade a serem pagas. Diante desse momento tão difícil, ele se colocou em oração e pediu aos céus
que pudesse receber uma ajuda, uma vez que o curso que ele iria fazer seria para a ajuda dos mais necessitados também. A intenção dele era se tornar médico para poder ajudar de alguma forma aqueles mais necessitados. Passado alguns dias, eles bateram em sua porta e ao atender era um jovem que foi logo lhe dizendo que necessitava de seu auxílio na disciplina de matemática e que gostaria que Bezerra o ajudasse e pela qual ele iria pagar. Num primeiro momento, Bezerra não aceitou a proposta, haja vista que, além de não gostar muito da matemática, o momento era de muitas dificuldades. Mas, diante da insistência do rapaz, concordou em ajudá-lo. Naquele momento, o rapaz lhe disse que gostaria de pagar antecipado por 2 meses de aulas, uma vez que seus pais haviam lhe enviado esses recursos, e se não os utilizasse naquele momento, poderia não tê-los mais para frente. Muito contra gosto, Bezerra aceitou os 50 mil réis, que era exatamente o valor que necessitava para quitar todas as suas dívidas. Após isso, ele buscou estudar matemática para se preparar para as aulas. Queria transmitir ao rapaz. Mas esse rapaz, estranhamente, nunca apareceu para as aulas conforme foi previamente agendado. Passado algum tempo, ali por idos de 1894, com Bezerra já formado em medicina, já sendo espírita, e diante de uma situação que ele foi convidado novamente a assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, que naquele momento passava por uma crise muito grande de desvio de identidade de suas obrigações, buscando tratar o assunto que não condiziam com o que realmente a doutrina pregava. Perdiam tempo com algumas matérias de esoterismo, com outras doutrinas bizantinas, causando dentro da própria federação uma desunião muito grande. Diante dessa proposta, ele de imediato buscou ajuda com seus pares na casa espírita, onde trabalhava, e nas conversas durante um grupo de estudo, Dr. Sampaio Bittencourt, que era um dos membros da casa, lhe disse que se ele foi procurado, deveria realmente trabalhar e ajudar nessa hora, pois a federação tinha a sua missão de ajuda aos mais necessitados. Quando essa conversa corria, Bezerra colocou que, mesmo sabendo das necessidades que a federação teria a assistir, ele naquele momento não teria como assumir um compromisso que lhe traria um encargo tão grande, até financeiro, uma vez que seu trabalho como médico homeopata não lhe garantiria recursos suficientes para isso. Foi nesse momento, então, que incorporou no médio do grupo o espírito do venerável Santo Agostinho, que veio lhe trazer a confiança que precisava, dizendo que ele poderia e deveria assumir, sim, aquela tarefa. Bezerra interrompe a conversa e questiona: mas, por acaso, como é que eu vou fazer? Eu vou viver do espiritismo? No que lhe responde o espírito, que ele continuaria a sua vida normal, atendendo aos seus pacientes, mas que sempre teria o respaldo da espiritualidade e que sempre que houvesse a necessidade, ele estaria recebendo a visita de tantas quantos fossem necessárias de alunos de matemática. Meus irmãos, minhas irmãs, temos sim que acreditar que sempre que formos chamados, não importa a condição de cada um de nós, se estamos em dificuldades, sem tempo, com problemas mil, temos sim que aproveitar a oportunidade de ajudar. Independente se o momento, os recursos estão ou não à nossa disposição. Também temos que saber que nada de errado existe no fato de termos a nossa vida normal, com nossos salários e nossos recursos. Mas sempre teremos que estar atentos aos mais necessitados. Este será o objetivo maior dentro do nosso projeto reencarnatório. Quando Jesus nos diz, então, para não nos afatigarmos pela posse do ouro, prata, etc., é essa a mensagem. Não precisamos de todos esses recursos para podermos cumprir a nossa tarefa nessa encarnação.
A segunda parte da mensagem é que hoje somos espíritas e que, apesar de nos acharmos um pouco mais instruídos pela oportunidade do conhecimento oferecido pela doutrina, isso não significa nada para o mundo espiritual. O que realmente importa é a intenção de cada um no trabalho da seara do Mestre. Não tem a mínima importância qual seja a doutrina escolhida por cada um de nós, pois somente a intenção é que realmente conta. Muitas vezes vemos pessoas doando de si e sabemos que muitas vezes essas doações não chegarão ao seu objetivo, mas a recompensa de sua doador é o que importa para Deus. Muitas vezes acontece de nós fazermos uma doação e sabemos que muitas vezes essa doação que nós fazemos não irá cumprir aquilo que nós imaginávamos. Mas pode ter certeza que o que nós fizemos já é o que basta para Cristo. Nossa responsabilidade como espíritas é maior. Isso não pode ser negado. Nossa doutrina é a que mais esclarece. O espiritismo é dinâmico, com muitas possibilidades de conhecimentos, muitas informações que podemos obter. Apenas precisamos buscá-las através do estudo. E para isso nós temos muitas obras, nós temos palestras, nós temos os grupos de estudos, que são muitos dentro da casa, as irradiações, os passes, o atendimento fraterno, o Evangelho no lar. Todos os recursos a nós disponibilizados. Enfim, uma enorme forma de nos mantermos informados e confortados. Mas disso tudo resulta numa responsabilidade maior, pois todos sabemos que aquele que é mais oferecido o conhecimento, mais será cobrado. Podemos ter a certeza da nossa responsabilidade. Escolhemos uma doutrina que é muito reconfortadora, que nos traz respostas a todos os questionamentos, que nos abranda a alma, que nos traz entendimento da reencarnação, onde sabemos que a morte é apenas uma passagem. Muitos iniciam a sua caminhada no Espiritismo, mas logo percebem a diferença que existe, como em outras doutrinas, e não permanecem, pois a responsabilidade moral é bastante exigida. Não é à toa que no Brasil hoje somos uma quantidade muito pequena da população que abraça essa doutrina. Não chega hoje a 3% da população, pois o encargo é muito grande. Portanto, sempre que formos chamados, deveremos levar a mensagem do Cristo, sob o ponto de vista que a nossa doutrina nos oferta. Mas da mesma forma, se não formos requisitados, não devemos nos inquietar. E como diz a mensagem de Jesus, devemos bater o pó e sairmos na busca de outros que assim necessitem e assim desejem. E sem nos melindrar, maldizer ou mesmo questionar aqueles que não requisitarem o nosso auxílio, usemos de respeito. Não devemos violentar nenhuma consciência, forçar que deixem as suas crenças, não anatematizemos, isso é, não excomunguemos, maldizer ou mesmo questionar aqueles que não requisitarem o nosso auxílio. Todos sabemos que antes de Jesus vir a ter na Terra, a maioria dos líderes espirituais que aqui estiveram, e isso podemos ver no Velho Testamento, se utilizaram da violência para pregar as suas ideias. Mas após a vinda do Mestre Divino, hoje nos utilizamos da brandura. Ainda agora nos pegamos muitas vezes nessa situação que estamos passando, fazendo juízo de muitas pessoas, criticando ou nos colocando de forma contrária através de opinião que achamos mais importantes, esquecendo-nos que a liberdade de pensamento é fundamental. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, temos uma pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente em pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo partido?
E São Luís nos responde: não. Porque justamente o espírito de seita e partido que deve ser abolido, visto que todos somos irmãos perante Deus. O verdadeiro cristão busca ajudar seus irmãos, mesmo desconhecendo sua seita ou sua crença. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, temos os caracteres do homem de bem. Num dos itens, nos diz que o verdadeiro homem de bem respeita todas as convicções dos outros e não lança ódio aos que não pensam como ele. Na questão 839 do Livro dos Espíritos, nos diz que faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento, quando nos escandalizarmos com aqueles que não creiam ou pensem como nós. Por isso é importante que, quando tentarmos convencer alguém das nossas convicções, deveremos nos utilizar da brandura e não da violência. De tudo isso que comentamos, podemos tirar a conclusão das duas questões. A primeira é de que teremos sempre ao nosso lado a providência divina, quando nos dedicarmos ao bem e à ajuda do próximo. Sabemos que existe uma comunidade extraordinária de espíritos superiores e que estão sempre se aproximando de nós quando estivermos fazendo a nossa parte, nos trazendo a segurança, como ocorreu com Bezerra de Menezes. E a segunda nos questiona como está a nossa paz interna, principalmente quando somos questionados e nos levam a opiniões contrárias à nossa. Pensemos nisso, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos sempre discernir corretamente aquilo que nos ensina o Mestre através do seu Evangelho, pois somente dessa forma poderemos estar em conformidade com as suas leis e nos tornar a cada dia melhor e fazer valer esta encarnação que, com certeza, é a principal a todos nós, a todos os espíritos encarnados. Muito obrigado, fiquem em paz. Encerrando o nosso Evangelho, convido agora a todos que possamos fazer nossa oração final. Mestre e amigo Jesus, mais uma vez agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos aprendendo um pouco mais do seu Evangelho. Nossa gratidão por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos, que praticamos. Que possamos a cada dia melhorarmos cada vez mais, buscando o entendimento e a prática do teu Evangelho. Nos guarda, Senhor, nos ajuda, nos auxilia a sermos a cada dia melhores. Rogamos também, Jesus, por mais uma semana que agora iniciamos, que possamos cumprir a nossa etapa, nosso trabalho, buscarmos a nossa vida do cotidiano e se encontrarmos pelo caminho alguém que precise do nosso auxílio, recomendando aquilo que a doutrina fala de melhor, possamos ofertar a eles naquele momento. Mantém-nos, Senhor, e rogamos a Tua paz neste momento de tanta dificuldade que encontramos na nossa terra e que possamos nos melhorar a cada dia. Mantém-nos na Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja.